O nome da lagarta costas de sela é bastante revelador. Parece uma criatura de outro planeta com uma sela verde brilhante nas costas. E a sela é, infelizmente, a única parte segura dela para ser tocada. Os espinhos que você vê por todo o resto do corpo são afiados e altamente venenosos. Se você quiser encostar amigavelmente nas costas dela, certifique-se de não tocar em mais nada. Muito bem, agora vamos para o T-Titã. Conheço o maior besouro do mundo. Ele pode se igualar ao tamanho da palma de uma mão inteira, incluindo os dedos. Encontrar um na selva pode ser uma experiência chocante, especialmente se ele voar bem na sua cara. Mas não se preocupe. Felizmente, este gigante é calmo e não morderá se você não representar perigo para ele. Ainda assim, se você o deixar com raiva, nunca deixe suas mandíbulas tocarem em você. O inseto vai sibilar e morder, e uma mordida dessas pode quebrar um lápis ao meio. O que é interessante é que um T-Titã adulto não se alimenta, ele não precisa de comida para sobreviver. Como larva, esse besouro obtém energia suficiente para se manter bem nutrido, mesmo quando adulto. Eu adoraria ter essa habilidade. Um inseto ainda mais ameaçador é o Veta gigante. Endêmicas da Nova Zelândia, essas criaturas parecidas com o grilo dão a ideia de que alguém se esqueceu de trancar as portas para o inferno. Um corpo enorme e musculoso, com 6 patas espinhosas, longas antenas de aparência alienígena e grandes mandíbulas capazes de cortar aço. Bom, na verdade, esses insetos gigantes são bastante pacíficos e não mordem a menos que sejam provocados. E mesmo que o façam, não é tão ruim quanto você pode pensar. Há vídeos com vetas mordendo as mãos das pessoas que o seguram, sem fazer mal nenhum. Portanto, não se deixe assustar, embora esse inseto possa pesar mais do que um pardal adulto. As mariposas atlas parecem ter 3 cabeças, 2 das quais são de serpente. Essas lindas criaturas voadoras noturnas têm formas estranhas nas pontas das asas que parecem cabeças de cobra. Isso parece ser seu modo de defesa contra os predadores, e é também por isso que em alguns lugares recebe nomes como mariposa da cabeça de cobra. No sudeste da Ásia e na Índia, onde normalmente habitam, as mariposas atlas são frequentemente encontradas em fazendas de borboletas, produzindo seda. E isso é impressionante! A envergadura de uma dessas mariposas pode chegar a 25 centímetros. Isso é maior do que a sua mão. As aranhas-pavão são talvez os aracnídeos mais fofos do mundo, perdendo talvez apenas para suas primas saltadoras. Elas são tão pequenas que você provavelmente nem notaria uma delas se mexendo na sua cozinha. Mas se você tiver a chance de olhar mais de perto, faça isso. As aranhas-pavão são lindas. Elas têm olhos grandes e redondos, uma pelagem azul e vermelha brilhante e uma penugem fofa no corpo e nas patas. E a sua dança de acasalamento é algo totalmente diferente. Pena que elas só moram na Austrália. Outra mariposa da lista, a mariposa esfinge colibri. Lembra da Atlas? Quão grande ela era? Bom, esta é tão grande quanto um beija-flor e tem muito mais semelhança com seu homônimo do que isso. A velocidade com que bate as asas, a longa língua para beber o néctar da flor e até o som que faz ao voar. Tudo isso faz você se perguntar se é realmente uma mariposa, afinal de contas. Obviamente, o bicho felpudo é absolutamente inofensivo e você deve se considerar uma pessoa de sorte se vir um. A aranha Tecelã orbitela de chifres é um dos aracnídeos mais incomuns do mundo. É apenas uma aranha normal em todos os aspectos, mas por algum motivo ela possui 2 longos chifres curvos nas costas. A parte de trás é laranja brilhante para afastar predadores, vermelho significa perigo. Mas os cientistas ainda não sabem ao certo por que essa aranha precisa desses chifres. Então, aqui temos uma teia de mistério para você. O suave farfalhar das folhas abaixo, uma pilha delas ligeiramente se movendo, e um chifre grande e poderoso aparece. É um besouro Hércules, um dos maiores besouros do planeta. Quase metade do seu tamanho vem desse chifre em sua cabeça. Graças a este maravilhoso apêndice, você sabe exatamente que é um macho. As fêmeas não têm nada disso. No entanto, o nome não vem apenas do chifre, mas da incrível capacidade desse gigante de transportar cargas extremamente pesadas. Sua força perde apenas para a do besouro do esterco. Um Hércules pode carregar até 850 vezes o seu próprio peso. Foi uma noite agitada. Você decide assistir um pouco de TV. Ai, que monstro! É uma aranha Golias comedora de pássaros, a maior aranha do mundo. E assim como a centopeia doméstica, parece muito mais assustadora do que realmente é. A dieta dessa aranha inclui insetos, sapos e roedores.
Ela mora no norte da América do Sul. Apesar de seu enorme tamanho, não pode ferir um humano com seu veneno, não mais do que uma picada de abelha. O próximo convidado do programa é o tubarão-baleia. Obviamente não é um inseto. É o maior tubarão e peixe do mundo, ligeiramente maior do que um ônibus de 2 andares e tão pesado quanto 5 elefantes. Esses animais têm 300 dentes minúsculos em sua boca e os usam para comer plâncton e ocasionalmente peixes. Os tubarões-baleia nadam devagar e são os mais amáveis de todos os tubarões. Eles até brincam com mergulhadores. Na verdade, os humanos são mais perigosos para eles do que eles são para os humanos. Apesar do seu tamanho enorme, a centopeia gigante africana é tímida e prefere se esconder debaixo das pedras o dia todo. A única coisa que ela pode atacar são as folhas secas no chão. Dessa forma, cumpre seu papel para o meio ambiente. Os diabos espinhosos são lagartos com espinhos assustadores no corpo. Eles se movem pelos matos e desertos em busca de formigas. Essa é sua refeição favorita e única. E eles podem comer milhares de pequenas formigas por dia. Eles as pegam com suas línguas pegajosas. Diabos espinhosos usam seus espinhos para se proteger contra predadores e jamais atacarão um humano. Seu superpoder é mudar de cor dependendo da temperatura. Os morcegos Centurius senex têm a cara enrugada e vivem nas Américas do Sul e Central. Eles só comem frutas e o formato do rosto e da pele os ajudam com isso. Eles têm péssimas maneiras à mesa e enfiam a cara na comida. Todas as rugas ajudam os sucos de frutas a chegarem diretamente à boca. Que ótima ideia! Eu deveria tentar isso. Aiais são lêmures que vivem apenas em Madagascar. Uma velha superstição local diz que encontrar um desses traz muita má sorte. Na verdade, eles são criaturas inofensivas que se alimentam de insetos e larvas. Eles batem rapidamente nos troncos das árvores para encontrar comida e a retiram com seus longos dedos médios. Sim, preferem ficar nas árvores e mal descer no chão, então é improvável que você encontre um facilmente. Se você alguma vez visitar o Nepal ou a Índia e se deparar com um crocodilo com o nariz comprido e estreito, não entre em pânico, é um gavial. Os crocodilos são seus parentes mais próximos, mas os gaviais não são crocodilos. Eles são uma família distinta. Seus narizes estranhos são perfeitamente adaptados para pegar peixes, a comida favorita deles. Gaviais são pais amorosos e atenciosos e criaturas super tímidas. Eles se escondem dos humanos e nunca os atacam. A cobra falsa coral se parece quase exatamente com a cobra coral, mas ao contrário daquela criatura altamente venenosa, ela é completamente inofensiva. A natureza lhe deu aquelas listras coloridas para fazer com que predadores em potencial pensassem se tratar da coral verdadeira. Graças a esse mimetismo, essas serpentes sobrevivem em diferentes lugares, desde campos e rochas até áreas agrícolas e celeiros. Algumas pessoas têm até falsas corais como animais de estimação. Sim, mas é melhor você ficar atento aos padrões de cores corretos. As tartarugas mata-mata são super preguiçosas. Elas nem nadam, mas andam em riachos e pântanos que se movem lentamente. Elas só saem da água para botar ovos. As mata-matas não caçam, mas esperam que a comida chegue até elas. Quando vem um peixe, esticam o pescoço e o engolem como um aspirador de pó. Elas têm que fazer isso porque suas mandíbulas não conseguem mastigar. A mariposa Spilosoma virginica tem tanto medo de você quanto você dela e vai tentar evitar o contato a todo custo. Sua comida favorita são as folhas, bétula, salgueiro, bordo, nozes, repolho e assim por diante. Elas mastigam as partes carnudas e deixam o esqueleto frondoso para trás. Se você realmente as irritar, elas tentarão se proteger, mas a marca mais séria que podem deixar é uma leve irritação na pele, ou algumas marcas de tchaco se forem forçadas a usar suas artes marciais. Hai-ya! Brincadeirinha! Os abutres têm bicos e garras afiadas e uma reputação de caras maus. Na verdade, eles não machucarão nenhum ser vivo. Sua preferência culinária são carcaças de animais. Delícia! Dessa forma, eles tornam o mundo um lugar mais limpo e saudável. Tipo o controle de vermes. Ao contrário da maioria dos pássaros que tem uma visão de 360 graus, os abutres apenas se concentram no que está acontecendo abaixo deles, com uma visão de 60 graus. Os isópodos gigantes são parentes próximos dos camarões e caranguejos que vivem nas profundezas do mar.
Eles têm um corpo parecido com o de um alienígena, com dezenas de garras afiadas na barriga e 4 conjuntos de mandíbulas para caçar. Mas eles nem sempre têm comida ao redor. É por isso que eles diminuem o metabolismo para economizar energia e vivem constantemente em semi-hibernação. Quando estão em perigo, os isópodos gigantes se enrolam em uma pequena bola e se escondem para que ninguém possa encontrá-los. Os baiacus se inflam para sobreviver no mundo selvagem. Quando estão no modo balão, com todos aqueles espinhos espetados, os outros animais não conseguem comê-los tão facilmente. Não que seja mais seguro se alimentar de um deles quando está normal. O veneno desse peixe é 1000 vezes mais tóxico do que o cianeto. E não espere por um antídoto para salvá-lo, pois ele ainda não existe. Ok, vamos evitar este. O colorido polvo de anéis azuis não é maior do que um ovo de galinha, mas representa um sério perigo para qualquer ser vivo que encontrar. Suas picadas são surpreendentemente indolores, então podem até passar despercebidas no início. Mesmo que o veneno contenha dopamina, que é o hormônio da felicidade, ele deixará você tudo, menos feliz, pois a insuficiência respiratória pode começar em 10 minutos. Mais um problema, não há antídoto. A medusa irukandji pode ter menos de 2,5 cm, e mesmo os analgésicos mais fortes do mundo não irão ajudar se uma delas picar você. Os sintomas podem levar até 1 hora para aparecer completamente e incluem fortes dores musculares, náuseas e problemas respiratórios. Seu veneno é quase 100 vezes mais forte que o de uma cobra. E sim, nenhum antídoto ainda para esta também. Mas a cubozoa tem o veneno mais potente do mundo. A criatura é enorme, mas as pessoas podem não percebê-la, pois é transparente. A cubozoa se agarra na sua presa com todos aqueles tentáculos tóxicos. O veneno é suficiente para 60 pessoas adultas. Então convide seus amigos. Poucos poderão se gabar por sobreviver ao encontro com esta água viva. Ok, esqueça essa viagem à praia. Ei, vamos olhar para o céu. Você não esperaria um pássaro nessa lista, mas, infelizmente, eu lhe apresento o pitorrui, de penacho. Os cientistas descobriram que ele é venenoso quando sentiram dormência e uma sensação de queimação depois de manuseá-lo. Existem muitas toxinas em suas penas, especialmente na parte inferior. A ave não as produz. Ela provavelmente as obtém dos besouros que come. Ou que tal o pato-ferrão? Trata-se de outra ave que não produz toxinas. As obtém de sua dieta baseada em uma espécie de besouro. Não há perigo em tocá-lo, mas se alimentar de um pode levar a consequências irreversíveis. Quack! A toxina permanece no animal mesmo após o cozimento. Os cisnes brancos são criaturas lindas e graciosas. Pelo menos é o que todos pensamos. Mas tocar em uma dessas aves não é uma boa ideia. Elas têm esporas ósseas em suas asas que usam para espantar os inimigos. E pelo menos não tem veneno. E também bicam. Nunca chegue muito perto de um cisne, pois ele seguidamente vai atrás dos humanos, especialmente se tiver filhotes por perto. Uma curiosidade é que os cisnes podem assobiar alto e até mesmo latir. São bons sinais de aviso de que você está chegando muito perto. Oh, o Loris lento com seus adoráveis olhos grandes. Agora você já sabe, essas fofurinhas são mais perigosas do que parecem. Como eu. Brincadeira. São os únicos primatas venenosos do mundo. Eles mordem com a boca cheia de saliva tóxica. E veja só, entram em posição de defesa, colocando os braços ao redor da cabeça. Os cientistas acreditam que fazem isso como uma forma de imitar as cobras. Para nós humanos, a postura defensiva deles parece ser de uma criaturinha tímida, tentando esconder seu rosto. Na realidade, ele está avisando que vai morder. O ornitorrinco põe ovos, o que é bastante incomum para os mamíferos. Ele também tem glândulas de veneno, ainda mais raras, e libera sua toxina por meio de pequenos ferrões, em forma de esporão nos calcanhares, de suas patas traseiras. O veneno é inofensivo para os humanos, mas uma picada é dolorosa e geralmente incha no local. Surpreendentemente, o musaranho também tem veneno. Ele não é forte o suficiente para prejudicar seriamente um humano, mas certamente causa problemas musculares e inchaço. Uma mordida é suficiente para acabar com 200 ratos e pode até ser prejudicial para os gatos. O animal injeta o veneno paralisante com os seus dentes serrilhados. Os guaxinins podem não ter nenhum veneno como os outros desta lista, mas carregam algo que pode ser ainda mais perigoso: doenças. O lixo faz parte da dieta desses carinhas, então é melhor não encostar neles. Embora geralmente sejam tímidos e se retirem quando as pessoas se aproximam, é meio óbvio que suas mordidas e arranhões podem fazer mal.
O bagre parece bobo e inofensivo, mas os espinhos das suas barbatanas dorsal e peitoral contêm veneno. Quando um deles entra na pele, aliás, a picada é bem dolorida, causa um inchaço intenso que pode até levar à perda de tecido. Os cientistas acreditam que existam mais de 1.600 espécies de bagres venenosos. As belas cores brilhantes do sapo ponta de flecha servem como um aviso: não toque. Ele tem veneno suficiente para 20 mil ratos. Outro motivo para ficar feliz por você não ser um rato. O animal ingere cupins e grilos com uma língua comprida e pegajosa. E também adora pequenos besouros. Os cientistas acreditam que é a dieta dos besouros que torna esses sapos um dos animais mais tóxicos do planeta. Os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo. Mas não usam apenas o tamanho a seu favor. Sua saliva é venenosa e pode causar infecções. Eles a transmitem graças aos dentes afiados. E não atacam humanos com muita frequência, mas já houve alguns casos graves. Em seguida, temos a carpa comum. Você deve conhecer a versão colorida deste peixe, o koi, que foi criado especialmente para parecer mais vívido. As carpas vivem em água doce e consomem de forma oportunista o que estiver disponível. Elas comem plantas, animais, algas e outros micro-organismos que vivem na lama de rios e lagos. O problema é que a alimentação delas diminui a qualidade da água. A carpa arranca as plantas que mastiga e torna a água turva. Isso não permite a passagem de luz suficiente, então algumas espécies têm dificuldade em sobreviver. Este animal também produz grandes quantidades de nitrogênio, o que torna a água inabitável para outros peixes. E é por isso que muitas pessoas consideram as carpas uma praga. Inacreditavelmente, o elefante também está nesta lista de terrores da natureza. Para encontrar comida e água, esse gigante percorre vastos territórios. Ao longo do caminho, quebra galhos, arranca arbustos e empurra árvores inteiras. Se ele arrancasse algumas aqui e ali, seria fácil para as florestas se recuperarem dos danos. Mas a situação ficou ruim o suficiente para que os cientistas se preocupassem. Árvores em toda a África Oriental foram severamente danificadas pela passagem de elefantes. Lembre-se de que os gentis gigantes não foram os únicos culpados. Na época, havia muitos incêndios os forçando a se mudar. Não é de todo ruim também. Depois que esses animais mastigam suas frutas e vegetais, transportam as sementes para quilômetros de distância. Oh, como eles fazem isso? Ah, sim, elefante faz cocô. Então novas árvores começam a crescer. E quando não há água disponível, ele cava buracos profundos no solo com seus pés, troncos e presas. Isso também ajuda outros animais da área a matar a sede. Outros destruidores do ecossistema são os cangurus. A Austrália tem lutado com a superpopulação do animal recentemente. Uma década de chuva trouxe muita comida e muitos marsupiais. Eles passaram de 27 milhões em 2010 para 45 milhões em 6 anos. Os cangurus começaram a exterminar as plantas nativas e muitos animais ficaram sem comida e sem habitat. Ao retirar a grama que fica ancorada no solo, eles causam erosão em áreas que passam a ter problemas para preservar o solo. Gafanhotos formam enormes enxames e se espalham por áreas, destruindo plantações em seu caminho. Isso leva à escassez de alimentos e algumas espécies não sobrevivem. Os mais notórios são os gafanhotos do deserto, que vivem na África, Ásia e Oriente Médio. Em tempos de silêncio, eles cobrem uma área de 15 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase o dobro do tamanho do Canadá. Mas durante um aumento em seu número, podem cobrir 1/5 do solo da Terra. Um enxame regular que enegrece o céu pode ter 740 quilômetros de tamanho. São 60 milhões de gafanhotos a cada 1,5 km. Cada gafanhoto come seu peso em plantas todos os dias. Um enxame do tamanho de Paris pode comer a mesma quantidade de comida por dia que metade da população da França. As cabras também não são motivo de zombaria. Elas são comedoras vorazes, com um apetite por arbustos, árvores e todos os tipos de plantas. E são capazes de transformar florestas densas e ricas em pastagens áridas quando deixadas para fazer o que querem. O problema se tornou mais evidente na Austrália e em outras ilhas isoladas, onde as pessoas tentaram iniciar um assentamento. Elas cavam o solo com seus cascos. As cabras, não as pessoas. Quando o tempo está ruim, os ventos transportam o solo solto e a erosão começa. Outra espécie atraente, mas invasiva, é o sapo cururu. Ele se tornou um invasor bem-sucedido na Oceania, no Caribe, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares.
Na verdade, foi introduzido pela primeira vez para erradicar outras pragas, mas acabou se tornando mais uma delas. O sapo cururu é tóxico e os cientistas o relacionaram com a extinção de várias espécies no norte de Queensland. Ele é perigoso para a vida selvagem, pois suas glândulas venenosas podem matar pássaros, mamíferos, peixes e répteis.